Bom, boa tarde, boa noite a todos, né? A gente nunca sabe muito bem, enquanto não acabar o horário de verão, em que momento do dia a gente está, mas como eu falei para vocês, estamos com certeza no momento mais bonito do dia. No pôr do sol, uma hora muito boa para falar de Gibran, sempre. A ideia, vocês me desculpem aqueles que têm vindo, mas temos muitas pessoas participando pela primeira vez, então sempre tenho que explicar por que nasceu essa série do Gibran. Nós temos hoje aqui algumas pessoas que são lá da sede nacional e sabem que lá nós temos pessoas que gostam muito de recitar o profeta de Khalil Gibran nas festas. E muitas vezes eu ouvindo essa poesia ficava pensando, será que as pessoas param para mastigar verso por verso, frase por frase? Porque Gibran ele é muito complexo. Às vezes numa frase ele quer dizer uma enormidade de coisas, que é muito característico de escritores que têm uma linha simbólica como a dele. Eu costumo dizer que Gibran é uma fronteira entre o poeta e o filósofo. Ele é as duas coisas. Aliás, eu desafio vocês a me dizerem como uma pessoa pode ser um bom poeta, um excelente poeta como ele é, sem ser filósofo. Porque a poesia vai te dar a beleza da forma e o conteúdo. Vai falar de quê? Então ele tem conteúdo, ele tem algo a dizer. E sabe trabalhar muito bem a forma. A forma como ele se expressa é belíssima. Tá? Então a minha ideia foi, como já contei para vocês diversas vezes, transformar o profeta do Gibran de 2D em 3D, dar uma dimensão filosófica, que a gente pudesse mastigar as frases. Então toda semana nos reunimos aqui, já está todo mundo convidado para as próximas, todas as quintas, a ideia é fechar o livro, já fizemos vários capítulos, falando um pouco, frase por frase, do que Gibran está querendo dizer com aquelas coisas belíssimas que ele expressa. Hoje é sobre a prece ou sobre a oração. Fiz bastante propaganda para vocês, que é o meu capítulo predileto. Quando eu penso em uma excelente definição de amor, por exemplo, é muito difícil que eu não lembre do capítulo do amor de Khalil Gibran. É muito difícil alguma coisa concorrer com ele, mas definitivamente eu ainda acho esse mais profundo. É impressionante o que ele expressa em relação a essa ideia da sacralização da vida, da oração, da prece. Então, muito basicamente as biografias que fazemos sempre, né, toda semana, alguns pequenos dados. Nasce em 1883 no Líbano, morre em 1931 nos Estados Unidos. Um jovem ainda, 47 anos, como eu falo para vocês, não dá para a gente dizer que Gibran viveu pouco, porque com a densidade de vida que ele teve, com a densidade da mensagem que deixou, por aí a gente já percebe que a gente não conta o tempo pela sua extensão, e sim pela sua profundidade. Se parássemos para pensar sobre isso, já teríamos uma administração do tempo diferente na nossa vida, né? A gente não conta o tempo pela extensão, mas pela profundidade. Então ele viveu muito e deixou muita coisa, tá? E se eternizou e ecoa e ainda vai ecoar por muito tempo. Falava para vocês que esse livro, que é O Profeta, logicamente não é a única obra dele, mas é a mais famosa, a que mais alcance e expressão gerou no mundo. Hoje é quase traduzida em mais de 40 línguas. Gibran tem outras coisas muito interessantes. Sempre destaco para vocês as cartas que ele troca com Mary Haskell, que é um livro relativamente novo, é um livro que tem uns 30 anos de publicação, que é uma preciosidade também, que é onde você vê nascendo o homem Khalil Gibran, o poeta Khalil Gibran, sendo construído numa relação muito especial com essa mulher que tanto o inspirava. Enfim, é uma figura muito especial, Gibran, e tem muito a dizer sobre a vida numa superfície muito pequenininha, porque é um livrinho muito pequeno. Cada capítulo falando a respeito de alguma coisa fundamental da existência, a amizade, o amor, o casamento, os filhos, etc, etc. Tá? Bom, mais um dado importante. Basicamente, a história para aqueles que não conhecem. O profeta, eu sempre digo para vocês que é um mito. E hoje essa palavra está tão esvaziada que a gente tem que parar para explicar um pouco, né? Basicamente, a história fala de um homem, Al-Mustafa, que é o profeta do título, que sai da ilha onde ele vivia e vai morar numa cidade, Orfalese. Pela influência que Gibran tem da cultura grega, da filosofia grega, é muito provável que Orfalese venha dos mistérios órficos, venha de Orfeu. Ele tenha tirado esse nome daí. Tá? O fato é que ele vai para essa cidade, Orfalese, e fica 12 anos aí, tentando ensinar alguma coisa para as pessoas. As pessoas ouvem? Não. Ninguém lhe dá a mínima atenção. Ele é tratado como se fosse um andarilho, um mendigo. 12 anos depois, olho no horizonte, lá vem o barco da minha terra, vou-me embora. Muito satisfeito, desce a colina, satisfeito entre aspas, né, também sentindo dor de se despedir daquela cidade, e as pessoas quando veem aquilo percebem que iam perder um homem sábio sem nunca ter aprendido nada com ele.
Aquela velha história que eu falei para vocês, que parece um detalhe, mas talvez seja um dos detalhes mais importantes que a gente tem falado nessas palestras, que é a teoria oriental do contraste. A consciência nasce no contraste. Nós percebemos o valor das coisas quando elas contrastam com outras, daquilo que temos quando perdemos, da vida às vezes só diante da morte. Tentamos puxar essa consciência para um momento onde ainda há tempo para reverter as opções erradas que fazemos. E isso é possível através da reflexão, porque senão só diante da morte que paramos para refletir sobre o que era real na vida. Quando mudamos de uma cidade, o valor que ela tinha, quando perdemos uma pessoa, o quão importante ela era para nós ou não. Quando termina uma cor e começa a outra, no contraste das duas, você percebe as duas. Se o universo fosse todo branco, ninguém perceberia o branco. Termina o branco, começa outra cor, eu percebo as duas. A consciência nasce do contraste. Então vamos perder Al-Mustafa. Opa, que bobagem nós fizemos, não aprendemos nada com ele. Aí começaram a perceber o valor daquilo que tinha. Reúnem em volta de Al-Mustafa e vamos fazer perguntas para ele. Você não vai embora sem ensinar alguma coisa para nós. Ele concorda, muito generoso, concorda. Cada capítulo do livro é uma pergunta e uma resposta que ele dá, normalmente em 2 páginas, não muito mais do que isso, às vezes menos. Então é muito denso. Vocês imaginem falar sobre o amor em 2 páginas, sobre a amizade em 2 páginas, sobre os filhos em 2 páginas, e aqui ele vai falar sobre a prece em 2 páginas. Tá? Bom, o que significa ser um mito? Significa que tudo isso é simbólico e não representa realmente os moradores da cidade em volta de um homem. O 12 representa um ciclo zodiacal, ou seja, um ciclo de vida completo do homem, onde a consciência atinge o centro. Eu já comentei isso muitas vezes com vocês, né? A tradição de Hermes Trismegisto. O homem gira, gira, gira no seu círculo de experiência até que ele conquista a maturidade. Aquilo que os alquimistas medievais chamavam da obra em amarelo, a maturidade. Quando ele conquista a maturidade, que ele domina todos os pontos de experiência da circunferência, ele pergunta, onde inicia a circunferência? Não é em nenhum ponto, é no centro. Invisível aos olhos, mas é de onde toda a circunferência nasce. Então ele tomou o centro, ele adquiriu sabedoria e agora está como se estivesse fazendo um balanço da sua própria vida. Esse eu mais elevado, consciente, com todos os seus múltiplos pequenos eus à sua volta, num momento de separação, que é como se fosse uma morte, ele inclusive fala sobre isso. Eu passei para vocês rapidinho, mas eu coloquei um trecho aqui na tela anterior que mostra a despedida dele de Orfalese, para vocês perceberem o que eu estou falando. Ele se despede de Orfalese como quem despede da vida. Ou seja, é realmente um mito. Ele está dialogando consigo mesmo ao final de um ciclo de vida. Vejam o que ele diz quando ele vai entrar no seu barco e vira para trás e fala com o povo de Orfalese pela última vez. Fica sabendo, portanto, que hei de voltar do silêncio maior. Não esqueças que voltarei para ti. Um pouco de tempo, um momento de repouso sobre o vento e uma outra mulher me dará a luz. Essa é a despedida dele de Orfalese. Ou seja, é realmente um ciclo de vida que está sendo narrado nesse livro. Miticamente, através de uma historinha de uma cidade e os seus habitantes. Como todo mito. Também comentamos recorrentemente isso, né? Que Carl Jung costumava dizer que os nossos sonhos, a consciência onírica é muito parecida. Nos seus sonhos você está dialogando com você mesmo, com os teus múltiplos eus, tá? Confabulando e aprendendo e tentando tirar a experiência dessa convivência. Então vamos lá. Essa é uma pequena introdução que a gente sempre tem que fazer, né? E hoje vamos falar sobre a prece. Também algo óbvio que eu sempre tenho que dizer. Quando eu falo sobre Gibran, geralmente eu pego a palavra e projeto na minha mente o que se pensa sobre ela. E o que ele responde nunca é aquilo. Que ele sempre surpreende. Ele quase que alfabetiza a gente de novo, né? Porque as palavras, nenhuma delas corresponde ao que a gente espera delas. Tem algumas que são francamente opostas às vezes. Liberdade, por exemplo, ele convence todo mundo que tudo que você pensa como liberdade é escravidão. Leva você diametralmente para o outro lado. Ele realmente surpreende com as suas definições. E com a prece não é muito diferente. Ele vai ampliar em muito o nosso conceito. E às vezes chega a ser tão intenso que choca um pouco, né? Então, algumas colocações que ele mesmo faz nas suas conversas com Mary Haskell, quando ele fala da prece, sinônimos para a prece que a gente costuma usar. Oração, que vem como? Reza, oração e às vezes também pedido, não é isso? Eu vou fazer uma reza, uma oração, um pedido. Vocês já percebem que tem alguma coisa engraçada aí? Eu só me coloco diante de Deus para pedir.
Já pelo sinônimo você percebe isso. Agora, quando você vai pegar a palavra oração, vem de oratio. Tá? Oratio significa falar daquilo que te vai à alma, tender para aquilo que é divino. Por aí você percebe que quando eu tendo para aquilo que é divino, eu aqui estou indo nessa direção. Não estou puxando nada de lá para cá. Eu não estou tomando, eu estou dando. Então é curioso que por um lado a gente fala em pedido e a raiz da palavra fale de doação, de oferenda. Tem alguma coisa estranha? Alguma coisa se esvaziou aí com o passar do tempo. Não é assim? Então é muito comum isso. Esses dias mesmo eu vi algum comentário falando uma coisa desse tipo. Era difícil quem fosse ateu quando o navio começava a afundar, alguma coisa assim. Eu achei curiosa essa colocação, é uma bobagem de internet, mas eu achei curiosa porque realmente é isso. Existe quase que uma associação mental, eu tenho problemas, deixa eu lembrar de Deus. E quando não tenho, lembro de mim, não é isso? Ou seja, no bem-estar, nas dádivas, eu. Nas necessidades, alguém tem que me ajudar. Isso reflete uma postura muito esvaziada da oração, uma postura muito esvaziada não só disso, mas da própria noção de sagrado que temos no nosso dia. E ele vai falar sobre isso, o tempo dele já era assim, e ele vai tratar exatamente sobre essa visão. Então vamos lá. A primeira frase do poema: e uma sacerdotisa disse, fala-nos da prece. E ele respondeu dizendo, como sempre, vocês ficam surpresos de eu comentar tão pouco, né? Só isso ela já vai comentar? Vou, porque é importante que vocês saibam que sempre tem uma relação entre quem pergunta e aquilo que é perguntado. Ele não faz nada por acaso. É tão pouca superfície que ele não pode desperdiçar palavras. Então, sempre tem uma relação entre quem pergunta e aquilo que é perguntado. No caso, é uma sacerdotisa. É muito interessante porque essa ideia do sacerdote, do pontífice, foi utilizado muitas vezes pelo filósofo na história, não como uma pessoa que se dedica exclusivamente a uma doutrina religiosa, mas como aquele que faz ponte entre o céu e a terra. Então você vai ver como filósofos como Platão consideram, por exemplo, o verdadeiro artista como um pontífice, um verdadeiro legislador como um pontífice, que traz coisas do plano das ideias para a terra e traz na íntegra, sem contaminá-las no meio do caminho. Isso para eles é uma ponte. Na verdade, todo aquele que constrói algo para a humanidade está fazendo uma ponte entre o céu e a terra. Kant, que é um filósofo moderno do grande racionalismo clássico, ele falava de uma coisa que eu acho muito interessante, que lembra isso aqui, da palavra respeito. Ele dizia, o mais nobre dos sentimentos que eu conheço, o que ele dizia, ele tinha uma especial admiração por essa palavra. Respeito vem de respicere, olhar mais uma vez, saber ver. Ele dizia, você não respeita um ser humano. Sabe o que é que você respeita? A humildade e a sabedoria desse ser humano de subordinar as suas estruturas pessoais para que a lei passe através dele e chegue ao mundo. Tá? Você respeita o que chega ao mundo através dele e a humildade e a capacidade que ele teve de suportar, canalizar isso, que nunca o faz apenas por si. Tá? Então você sabe ver. Quando você respeita alguém é porque você sabe ver o que passa através dessa pessoa. Você não respeita uma simples personalidade humana, mas o que se plasma no mundo através dela. Entendem isso? Então é um pontífice. Faz uma ponte entre o céu e a terra. Esse conceito não era tão estrito a um sacerdote de uma religião. Então o que essa sacerdotisa está perguntando? Como sacralizamos a vida? O que é a prece? Fala-nos dela. E ele vai começar a fazer o seu desenvolvimento. Vós rezais nas vossas aflições e necessidades. Pudesseis rezar também na plenitude de vossa alegria e nos dias de abundância. É interessante que ele vai dizer que não tem muita lógica que nós só oremos ou rezemos, ou como vocês preferirem usar, no momento em que nos sentimos vazios, porque isso é como se fôssemos um eterno doente e nunca um médico, um eterno egoísta e nunca um generoso, sempre querendo absorver. E, na verdade, você vai perceber que a oração, o espírito do sagrado, é um momento onde o homem transborda, e não quando ele vive a vazante, é quando ele vive enchente, quando ele se aproxima da unidade. Um momento de sacralização da vida. Houve um antropólogo no século passado, chamado Mircea Eliade, que ele tratava muito da etimologia dessa palavra. Era bem interessante. Que ele dizia o seguinte, o sagrado é a função de dar sentido. Cada coisa, quando está no seu lugar, se sacraliza. Entendem isso? Ele falava isso de uma maneira muito bonita. Imaginem vocês o sol nascendo pela manhã ou se pondo, como ele está se pondo agora. Não é lindo?
Não faz exatamente o que se espera do sol? É sagrado. Uma flor, quando desabrocha na primavera, não é maravilhosa? Não faz exatamente o que se espera de uma flor? É sagrado. E quando um homem desabrocha em valores, virtudes, sabedoria, não é lindo também? E não é exatamente o que se espera do homem? É sagrado também. As coisas se justificam, se embelezam, se realizam quando fazem aquilo que se espera delas no esquema da natureza. Agora, um homem, quando desabrocha em valores, virtudes e sabedoria, ele está transbordando ou ele está esvaziado? Lógico que ele está transbordando. Ele está transbordando em identidade, em realização. Não é mal que se procure o sagrado quando não encontramos respostas, mas é mal que vivamos sempre fazendo como se fosse um acordo de cavalheiros em relação a isso. Porque é como se fosse dois mundos. Eu tenho os meus objetivos, egoístas, voltados meramente para a sobrevivência. E só recorro ao todo quando me falta subsídios para viver o meu mundinho. Eu não participo de um grande mundo. Eu coloco esse grande mundo como patrocinador do meu pequeno mundo, para preencher as necessidades que eu tenho eventualmente. Chega um determinado momento, porque é curioso quando se passa por uma decadência materialista. Algum tempo atrás eu estudava o comportamento de algumas religiões, que a gente chama primitivas, né, em algumas tribos, mas na verdade com outro nome, com outra aparência, às vezes você não precisa ir a lugares tão primitivos para achar isso. Que eles têm uma espécie de um xamã, que é como se fosse um despachante, que tem uma tabela de preços. Isso existe, é ainda hoje um resíduo civilizatório que existe, não vou entrar em detalhes, mas o fato é, se você quer que chova, você paga tanto. E o xamã negocia com Deus. Se você quer casar o seu filho, é tanto. E o xamã negocia com Deus esse favor que você está precisando. Ou seja, o teu contato com Deus é meramente utilitário para resolver os teus problemas pessoais. Ele vem até você. Você não vai a ele em nenhum momento, você não transborda, você está limitado no seu mundinho. E para completá-lo, quando alguma coisa falta e você não pode adquirir por si mesmo, você vai lá e pede. Não é interessante e curioso isso? Vocês percebem que não é só nessa civilização, nessa pequena civilização que eu estou falando que ocorre isso. Esse é um caminho muito comum quando entramos em ciclos de materialismo. Começar a tratar o sagrado como utilitário para os meus interesses pessoais. Eles não se ampliam. Tá? Existe aí uma conjugação, um acordo de cavalheiros entre mim e o sagrado para que as minhas necessidades sejam preenchidas. Mas eu não vou até lá. Ele é que vem até mim. Tá? Existe inclusive uma passagem que eu gosto de contar, a maioria de vocês já deve conhecer, que é As Mil e Uma Noites. Ali Baba, Aladim. Ali Baba também é muito interessante, mas eu conto em outra ocasião. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Já pararam para pensar sobre ele? Aladim está andando pelo deserto, acha a lâmpada. O que ele faz? Esfrega ela 3 vezes. Sai de dentro da lâmpada um gênio. O gênio não está em todos os lugares, só está naquela lâmpada. E quando ele executa aquele procedimento, o gênio sai para quê? Atender os desejos dele, única e exclusivamente, é a utilidade do gênio. Então vocês percebem que isso é parecido com alguma coisa que vocês conhecem? Então temos uma relação com o sagrado através de um determinado procedimento padrão, e esse sagrado surge diante de nós para quê? Para atender os meus desejos. E qual é a grande sacada do Aladim que faz dessa história uma história muito especial? Ele abre mão dos seus desejos e liberta o gênio da lâmpada, que passa a não estar mais só dentro da lâmpada, mas em todos os lugares. Ele sacraliza a vida. Não é assim? Ele abre mão dos seus desejos, ou seja, do seu egoísmo, do seu mundinho particular. E com isso ele liberta o gênio, que passa a estar em todos os lugares. Toda a vida se torna sagrada. Então é interessante porque é bem o que Gibran está querendo dizer aqui. Falei para vocês que era forte. Continuando, pois o que é a oração? Senão a expansão do vosso ser no éter vivente. Ou seja, é a tua expansão, não é a tua carência, é o teu transbordar, não é vazante. É a tua busca da unidade. Se vocês algum dia lerem um livro, ou talvez alguns até já tenham lido, chamado A Voz do Silêncio, que é um livro tibetano, transcrito por Helena Blavatsky, muito bonito. Essa tradição tibetana, ela diz o seguinte, que o maior mal do homem, o maior mal de toda a humanidade, vocês imaginam o que seja isso? O maior mal? Uma coisa chamada heresia da separatividade. Sabe o que é isso?
É eu achar que estou separado de você, que você é um ser, eu sou outro, totalmente independentes. Porque a partir dessa ideia falsa, vai surgir na minha cabeça todas as demais. Se você é uma pessoa e eu sou outra totalmente diferentes, o teu mal pode me beneficiar. Tomar alguma coisa de você pode ser mal para você e bom para mim. Percebe? Porque nós somos duas. Isso eu percebo que nós somos um. O teu mal é meu mal. O teu bem é meu bem. Como violência, como egoísmo. Você percebe que cairia por terra todo o edifício de egoísmo que a gente construiu? O professor Jorge Ângelo Braga, que é o nosso fundador, ele explicava essa heresia da separatividade com um exemplo que é bem conhecido, que ele dizia para você imaginar a areia da praia, você passa o dedo, faz um suco, passa o dedo, faz outro suco. Aí você diz, tenho 2 sucos. O primeiro é feito de areia. O segundo, de areia. E o intervalo entre eles, areia. Então você tem 2 sucos, você tem areia momentaneamente diferenciada. Tá? Então a ideia da expansão do homem, do crescimento do homem, que é o destino de todos os seres humanos, é superar a separatividade, é expandir, é rumo à unidade. E esses momentos onde ele conquista um pouco dessa visão, ele vai além do pequeno eu, esses são os momentos mais sagrados da sua vida. E esse é o momento da oração. Tá? Esse é o momento de consagração da vida, porque só na carência. Não me entendam mal, não tem problemas que de vez em quando busquemos uma explicação, um sentido sagrado na carência, mas que isso seja a tônica a ponto de pedido ter se tornado sinônimo de oração, significa que somos carentes demais, ou só queremos as coisas para nós, ou temos tido muito pouca plenitude, temos buscado muito pouco a unidade, alguma coisa está faltando. Tá? Porque é estranho que a oração é como se vocês tivessem, na linguagem, transformado uma operação comercial só em compra. E a venda, cadê? Um ato de presentear só em receber. E a doação? Não, essa é metade da operação. Cadê a outra? Oração é pedido e entrega. Cadê? Está faltando um pedaço da história. E se nós estamos fazendo a coisa pela metade, somos meios homens e vivemos meia vida. Entendem? Algo mal contado. E é sobre isso que ele vai falar. E se vos dá conforto exalar vossas trevas no espaço, maior conforto sentireis quando exalardes a aurora do vosso coração. Muito maior conforto tem o homem quando ele faz aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza, que é transbordar como ser humano, ter plenitude. Tá? Se traz algum conforto exalar as tuas angústias, tá bem, isso ameniza as suas angústias, mas compartilhe a sua plenitude também, que você vai ver que te traz um conforto muito maior. Vocês têm que perceber que há dores e dores. Isso é fundamental. Porque quando nós não distinguimos as coisas, as tratamos de maneira inadequada e perdemos a oportunidade de crescer. Uma coisa é a dor do egoísmo, de querer algo só para mim. Uma coisa é a dor do materialismo, de não ter todo o reconhecimento pessoal que eu gostaria, de não ter todos os objetos que eu gostaria. Você percebe que é uma dor mórbida. É uma dor que não te faz bem, é uma dor que alimenta aquilo que nós temos de mesquinho. Outra coisa é a dor de eu perceber que deixei para trás algo que me prendia, deixei para trás um estado de consciência que eu superei, tá? Entreguei algo que traz felicidade a quem o recebe. Você percebe que às vezes dói também, mas é uma dor construtiva. Nem sempre a dor destrói, às vezes a dor é uma dor de crescer, dói. É uma dor de renovação, não é certo? Então, de uma certa maneira, a gente tem que aprender a ter 2 tipos de dores, e não só as dores da personalidade que se sente carente, porque excesso de carência significa que você está pensando demais em si próprio. Tá? Essa dor de expandir, essa dor de crescer, essa dor de vencer limites, nem sempre a dor é negativa. Recordo que uma vez eu ia a Taguatinga, nós temos uma bela escola lá, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de conhecer, e quando a gente vai na direção de Taguatinga, mais ou menos nesse horário, é o pôr do sol, né? Sumindo no horizonte. E o corpo do sol já tinha sumido, tinha aqueles raios vermelhos assim, que parecia um rastro de sangue. E para mim foi uma cena muito bonita, que me deu a impressão de que todo aquele que se preocupa em trazer luz para o mundo, parece que deixa um pouquinho de sangue pelo caminho. Tem uma certa dor nisso, deixa coisas para trás, tem o esforço de crescer, tem o esforço de se renovar, de abandonar posições que o limitavam, de abandonar egoísmos que o travavam, fica um pouquinho de sangue para trás. Mas parece que cada dia, quando surge, surge mais glorioso exatamente por isso. Então há dores e dores. Essa dor de nunca ter as coisas
ela é nociva. A dor de entregar as coisas é construtiva. Significa que eu estou expandindo, estou crescendo. E é que nem a criança quando nasce dentinho, dói. Expandir também provoca uma certa dose de dor. Tá? Então deveríamos ter essa dor e ao mesmo tempo esse prazer da plenitude. Não só o dor e o prazer do egoísmo. E também deveríamos compartilhá-lo através da oração. Inclusive, se o compartilhamos, temos mais estímulo para vivê-lo. Tá? Porque quando você dá, você faz mais esforço para ter. E se não podeis reter as lágrimas, quando vossa alma vos chama para orar, ela vos deveria esporear repetidamente, embora chorando, até que aprendesseis a orar com alegria. Acho muito interessante isso, porque se só no momento que você tem dor, você se preocupa em buscar o sagrado, e o grande sentido da vida é que você busca o sagrado, o que a vida vai fazer com você? Vai te dar mais dor. É a única forma. Não é isso? É a única forma. Não? Se só quando você sofre, lembra de procurar algo maior do que você mesmo, a vida vai te fazer sofrer mais. Não necessitaria ser assim. Bom, mas é conforme o gosto do freguês, como se diz. Não é? Até que um dia aprendêssemos a orar com alegria. Né? Como nós dizíamos, conforme o gosto do freguês. Né? Então, pode ser uma dor construtiva ou uma dor mórbida, mas se é a dor, vai ser a dor. Se é a alegria, então virá também a alegria. O importante é que o homem vá ao ponto certo. E ele escolhe como. Quando rezais, vos elevais, até encontrardes nas alturas aqueles que estão orando à mesma hora e que fora da oração talvez nunca encontrasses. A tradição egípcia, gente, quando eles fazem aquelas pirâmides que nós conhecemos, na pirâmide existe uma representação gráfica muito interessante, que talvez vocês já tenham observado. Percebam que quando nós crescemos, ou seja, estamos subindo a pirâmide, nós estamos mais próximos entre nós, não é isso? Vamos nos aproximando até que nos fundimos num ponto. Quando descemos a pirâmide, nós nos afastamos. Não é natural isso? Uma consequência geométrica da forma da pirâmide? Então você tem um bom sintoma se você está subindo ou descendo. Não significa que as pessoas te aceitarão, mas que você as entenderá melhor como aquilo que elas são. Terá um maior grau de compaixão, uma maior possibilidade de achar o lugar certo de cada ser, de cada coisa, uma melhor possibilidade de convivência, uma maior harmonia consigo mesmo e, consequentemente, com o meio. Porque, pensem bem, a harmonia não pode depender do meio. A harmonia tem que depender de nós. O meio é muito multifacetado para que você consiga mudar todas as coisas, mude a si mesmo, de tal maneira que você encaixe com todas elas e ache uma relação de tempo, espaço, ritmo, onde todas as coisas se harmonizam. Tá? Então, um sintoma de que você está subindo é essa harmonia, essa capacidade de compreensão. E diz que todos esses que vão numa mesma direção têm um determinado momento que se encontram num ponto. De tal maneira que pode ser que um ser humano que você conheça, que está vivendo esse mesmo estado de espírito e vive do outro lado do mundo, te pareça mais conhecido do que o teu vizinho de porta. Ou não? Se tem esse mesmo espírito e está buscando esse mesmo ponto, de alguma maneira, um reconhece no olho do outro que já se encontraram, que buscam alguma coisa em comum. Isso é interessante porque essa ideia do sagrado ela é muito requintada. E é difícil a gente entender, às vezes, que ela não se prende muito a formas. Pode ser que um indígena, numa tribo primitiva, que esteja colocando uma pedra em cima do outro, e aquilo representa para ele o sagrado, esteja mais próximo de você do que alguém que está sentado ao seu lado num templo suntuoso. Depende do espírito que está por trás disso. Para onde se dirige a consciência? Porque se ela ascende em direção a um ponto, essa pessoa está do teu lado. E as distâncias não são meramente físicas. A pirâmide tem o significado de que à medida que o homem se unifica, se harmoniza, ele está mais próximo de Deus, que é o exemplo do Uno. Deus é o único atributo que nós podemos encontrar, é a unidade, porque qualquer outra coisa o limita. Entre outras coisas, porque a tradição egípcia é muito complexa. Com certeza a busca da unidade é um ponto muito importante. Que vossa visita a esse templo invisível não tenha, portanto, nenhuma outra finalidade, senão êxtase e a doce comunhão. Ou seja, que você não busque esse ponto, senão para encontrar aí o êxtase e a doce comunhão que você tem com todo o universo.
Lembrem daquela passagem que muitas vezes já falei para vocês de Platão, quando ele fala do amor humano, que existe uma linha tênue, que você para de olhar para as coisas e dizer, para que isso me serve? Você passa a olhar para as coisas e pergunta, como eu posso servir a isso? O centro do universo já não é a sua personalidadezinha com as coisinhas dela. O centro do universo é a lei. É um ponto ao qual você serve. E a tua energia serve a isso, a tua vida serve a isso. É algo maior do que você. E você gira, gravita em torno disso. Tá? Que você não busque esse ponto, senão pela realização de fazer aquilo que te corresponde como ser humano. Na semana passada eu contava para vocês a respeito de uma oração de uma antiga sacerdotisa sufi chamada Rabia Adawiyah. Eu antecipei um pouco a história, né? Inclusive para fazer propaganda dessa palestra, eu falava para vocês que essa sacerdotisa ela tem uma oração muito bonita, que ela diz o seguinte: Senhor meu Deus, se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Entendem isso? Uhum. Não é nem desejo, nem medo, nem prazer, nem dor. Não é por interesses, não é por fugir do desconforto, nem para buscar coisas agradáveis. É pelo que ele é e pelo que eu sou. E pela tendência desses dois seres a se unificarem num só. Porque eu sinto os atributos dele dentro de mim. Justiça, fraternidade, bondade, isso é um chamado, é uma voz, é uma sede de alma que me inclina nessa direção. Eu me realizo nesse me inclinar nessa direção. E não preciso de outra coisa que não essa realização. Qualquer interesse secundário descaracteriza esse ato. Já falei para vocês, é importante lembrarem, tudo que é nobre no ser humano, se tiver um interesse extrínseco fora dele mesmo, deixa de ser nobre. Lembram disso? Você teve um ato justo. Aí eu pergunto, poxa, mas que bonito isso que você fez, hein? Eu fui justo com fulano porque ele tem um bom cargo, quem sabe ele me beneficia em outra ocasião. O que vocês acham? Já era a justiça dela, não foi pela justiça em si. Você fala com uma pessoa e diz, olha, como você ama fulano? Eu amo porque é uma pessoa que tem uma boa posição social, tem muito dinheiro. Acabou, isso é um investimento, né? Isso é uma bolsa de valores, não é amor. Você percebe que o amor, a fraternidade, a justiça, a bondade, não pode ter outro interesse que não se realizar em si mesmo, porque senão deixa de ser. São todos os atributos mais divinos que temos em nós. Eles se justificam em si mesmo. É a mesma relação que temos com essa unidade, porque todos esses atributos vêm de lá. Se tiver qualquer coisa que não ele mesmo, se descaracteriza, se perde. Entendem isso? Isso é fundamental entender. Uhum. Aí ele entra na parte mais dura, né? Pois, se penetrardes no templo unicamente para pedir, nada recebereis. E se nele entrardes para vos curvar, ninguém vos erguerá. E mesmo se aí fordes para mendigar favores para outros, não sereis atendidos. É duro, né? É duro. Eu comentava em algumas palestras minhas, alguns já conhecem esse exemplo, a respeito de uma estátua de São Francisco de Assis. Digamos que você admira São Francisco de Assis, eu mesmo admiro, acho um personagem sensacional. Aí você coloca essa estátua dentro da sua casa. Situação número 1. Quando eu tenho dificuldades, eu olho para essa imagem e penso, mas esse homem teve dificuldades muito maiores, numa época de uma adversidade tremenda e prevaleceu sobre ela. Se ele pode, e ele é a minha inspiração, eu também posso. Se ele pode vencer tanto, eu posso vencer tão pouco. Como uma homenagem a ele, pela admiração que ele me inspira, eu vou lutar. O que essa imagem está fazendo contigo? Você está se aproximando dele, não é isso? Situação número 2. Surgem as adversidades da vida e eu sou tremendamente débil, não reajo e peço para São Francisco de Assis resolver para mim. Você acha que você se aproximou dele ou se afastou dele? Ele era um homem que enfrentava as suas dificuldades ou pedia para alguém resolver para ele? Ele era um homem que vivia em função da vontade, da determinação, ou era um débil? E ao ser débil, nos aproximamos dele? Ao sermos débeis? Nos tornamos mais a sua imagem e semelhança ou nos afastamos? Ele dedicaria uma vida inteira para cultivar débeis? E uma vida de tanta força? Que interesse teria um homem desse em fazer uma coisa dessa? Percebe? É um ser vertical, Deus, seja o nome que você quiser dar para ele. É um ser poderoso, porque ele quer homens que se curvam, homens que rastejam. Para que ele iria criar isso? Se ele é nobre, e ninguém discute isso, sejamos nobres.
Se ele é íntegro, sejamos íntegros. Nós temos uma confusão muito grande hoje em dia. Por quê? Sofremos muito com uma coisa chamada política. Política fez a gente ficar com alergia à palavra poder, não é? O poder corrompe, o poder é ruim. Isso é uma estupidez, gente. Porque o arquétipo do eterno poder sempre desperto é Deus. Vocês querem um Deus débil? O arquétipo da ideia de Deus é poder. O poder não corrompe. O poder, ele é uma força que quando penetra em algo débil, esfarela. Vocês não lembram daquela frase de Machado de Assis, que eu já comentei com vocês várias vezes? Atrevidíssimo que ele era, e também muito filósofo, né? Que ele diz, está errada aquela frase que fala que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Ou seja, você acha que o poder corrompe? Não, o cidadão é débil. Quando vem o poder, ele esfarela, porque ele já é débil. O poder é um atributo divino, como pode o poder corromper alguém? É lógico que ali já existe a debilidade, e o poder simplesmente potencializa esse processo de desintegração, mas o poder é um atributo divino. Tá? Então essa ideia do homem vertical, nobre, ereto, digno diante de Deus, se te curvares, bom, quem te levantará? Quem quer um homem curvado? A quem interessa isso? Não vos posso ensinar a rezar com palavras. Deus não escuta as vossas palavras, exceto quando Ele próprio as pronuncia através de vossos lábios. Nem tenta. Pode falar o que você quiser, na língua que você quiser, Ele não ouve. Exceto se você cede a tua voz para Ele e é Ele que está falando através de você. Lembrem do cano de bambu da tradição taoísta. Entra o ar puro e sai ar puro do outro lado. Se tem obstruções sem poeira, vai sair pó do outro lado. Entra a luz de um lado e sai luz do outro. Se tem obstruções, vai sair sombra. Ou seja, nós somos um dígito através da qual esses atributos divinos chegam ao mundo, um dígito da lei. E aí sim, as nossas palavras nada mais são do que uma adaptação das palavras de Deus no tempo e no espaço, da lei do universo para os seres humanos. Somos uma ponte entre céu e terra. E aí essas palavras são dignas de ser ouvidas. É como se Deus dissesse para nós aquilo que todo educador deveria dizer para o seu educando, ou todo pai deveria dizer para o seu filho. Para subir, conta comigo. Para descer, desce sozinho. Entende? Para realizar a sua egotripezinha egoísta, vai só. Para subir, conta comigo. Tá? Se as tuas palavras são as minhas palavras, eu te acompanho e vamos juntos. Agora, se as tuas palavras são fúteis e banais, jogue elas ao vento sozinho, não são as minhas. Por que eu patrocinaria esse tipo de discurso? A quem ele beneficia? Tá? Nenhum ser divino é patrocinador de causas pessoais banais e fúteis. E se você é patrocinador disso, bom, sirva a elas sozinho e não espere sacralizá-las. Ou seja, Deus não ouve as tuas palavras, a não ser que sejam as palavras dele, ecoando na tua voz. E não espere de outra forma. Ou seja, o centro do universo não é isso me interessa, isso me serve, é como eu posso servir a isso. Aí sim as suas palavras passam a ter sentido. Tá? Causas egoístas não rimam com a lei universal, nem são patrocinadas por ela. Entendem essa ideia? Eu falei para vocês que é tão forte essa passagem da oração, né? E é realmente, porque ele quebra muitos paradigmas. Se vocês não gostarem, briguem com Gibran, não tenho culpa nenhuma disso. E não posso vos ensinar a oração dos mares e das florestas e das montanhas. Mas vós, que nascestes das montanhas e das florestas e dos mares, podeis encontrar suas preces em vosso coração. Como se o homem fosse uma sintaxe da natureza. Dentro dele existem todas essas naturezas em potência e a sua própria natureza em potência. Quando você se harmoniza, expressa a natureza humana e se harmoniza com ela, toda a natureza está harmonizada consigo própria. As árvores fazem o que corresponde às árvores. As pedras fazem o que corresponde às pedras, os animais o que corresponde aos animais. Quando os homens fazem o que corresponde aos homens, encaixa, entra em fluxo, em harmonia. E você e a natureza são uma coisa só, um conjunto de seres sacralizados que encontrou o seu lugar no tempo e no espaço e faz aquilo que a natureza espera deles. Se vocês forem se perguntar qual é o grande silêncio, qual será? Porque quando a natureza diz preciso de minerais, os minerais respondem presente e fazem o que corresponde a eles. Preciso de vegetais, preciso de animais, presente, e eles fazem o que corresponde a eles. E quando ela diz preciso de homens, o grande silêncio, não é?
Preciso de homens, e a grande carência, o maior ser em extinção que nós temos hoje em dia é exatamente o ser humano. Na plenitude da condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria. Costumo brincar com os meus alunos que isso está mais raro do que urso panda e mico-leão dourado. Garanto para vocês. Garanto. Como dizia Diógenes, que era um filósofo muito irônico, ele entrava com uma lâmpada em Atenas, meio-dia, acesa, chegava perto do rosto das pessoas. Você está doido, Diógenes? Meio-dia você com uma lâmpada acesa, eu estou procurando um homem, mas hoje eu vou me embora porque eu não encontrei nenhum. Parece que ele fez isso a vida inteira, viu? E era Atenas, meus caros. E me parece, até onde eu saiba, que não achou, não. Então, se ele estivesse procurando mico-leão dourado, talvez. É um dos seres em maior extinção. Entrar na nossa natureza nos coloca em harmonia com toda a natureza. Se somente escutardes na quietude da noite, podereis ouvi-los dizer em silêncio. Toda a natureza, a oração da natureza em silêncio. Deus nosso, que és nosso eu alado, é tua vontade em nós que quer, é teu desejo em nós que deseja, é teu impulso em nós que pode transformar nossas noites, que te pertencem, em dias que também te pertencem. Nada te podemos pedir, pois conheces nossas necessidades antes mesmo que nasçam em nós. Tu és nossa necessidade, e dando-nos mais de ti, tu nos dás tudo. Essa é a oração da natureza que, se você apurar os ouvidos, pode ouvir ecoando silenciosamente. Ou seja, todo o universo necessita de uma coisa, completude. E essa completude é aquilo que lhe falta entre nós, o pequeno eu e o grande eu. Ou seja, o que nos falta para sermos completos, mais do sagrado, mais de Deus. Dando-nos de ti, tu nos dás tudo. O que é que nós podemos pedir? Dá-nos aquilo que me falta para ser mais próximo a ti. Aquilo que me falta para caminhar na direção da unidade, da completude. Dá-me aquilo que me possa fazer expandir. Que nem sempre aquilo que eu gosto é agradável, mas é o que eu necessito. Quando não pedimos para os nossos gostos, mas pedimos pelas nossas necessidades. E a nossa grande necessidade, a completude, a unidade, é aquilo que nos falta entre eu e Deus para sermos completos. As tradições orientais costumavam dizer, olha, o perigo de você pedir coisas numa oração é o seguinte, se você pedir com muita ênfase, você corre um risco terrível de ser atendido. É uma coisa grave, porque em geral você não pede nada que seja importante ou bom para você, não tem noção. E se pedimos, dá-nos mais de ti, porque dando-nos de ti, tu nos dás tudo. Qual o perigo de erro? Qual o perigo de erro? Ou seja, me ajuda a caminhar na direção da unidade. Me ajuda a expandir para que eu possa dar mais, para que eu possa te servir melhor, para que as minhas palavras sejam mais as tuas palavras e menos as minhas banais, vazias e irrelevantes palavras. Não patrocina a minha causa pessoal, faz que eu desapegue dela. Faz que eu veja mais amplo, faz com que eu viva para algo maior. Isso seria a oração. E se ficamos muito fixados nos nossos desejos e os queremos com muita intensidade, a própria magia da vontade humana pode fazer que eles sejam atendidos, que em geral é um desastre. Que mais nos aprisiona, mais nos prende. Então percebam que Gibran, quando ele está falando de qualquer necessidade humana, ele está falando diante de um verdadeiro ser humano. E como a gente vê pouco o que é um verdadeiro ser humano, às vezes se choca com as colocações que ele faz. Imaginamos um pequeno ser cheio de caprichos e querendo patrocinadores para os seus interesses pessoais. E colocamos o sagrado aí dentro. Muito esvaziado, como um recurso para atender aquelas coisas que eu não posso obter por mim mesmo. E não exatamente com aquele recurso que me faz abrir mão de mim mesmo. Esse sentido de falsa identidade passageira, transitória, aquilo que os orientais chamam de Maya. Aquilo que me liberta da ilusão e me dirige à realidade. Qualquer coisa que você pergunte para ele, ele vai pensar nisso. O que é a beleza, o que é a bondade, o que é a amizade, aquilo que te liberta da ilusão e te aproxima da realidade. Portanto, não parece com o que a gente pensa usualmente. Vai te levar em direções muito diferentes, vai enveredar por caminhos, às vezes, que nos assustam. Mas você quer uma resposta para ser humano ou para quê? Para ser humano é essa. A outra a gente vê.
Uma resposta sobre a prece de um ser humano é essa, outra não sei. É isso que ele está propondo, é isso que ele está dizendo. Uhum. Mas percebam que não é fácil. Em geral, temos uma tônica dentro da sociedade, quase que um processo de sedução para conseguirmos as coisas uns dos outros, que é nos fazermos de vítima e parecermos coitadinhos, não é isso? E achamos que esse recurso também funciona com o sagrado. Pobrezinho, pobre, infeliz, pequeno, miserável. Bom, isso... Imaginem vocês em relação aos seres que vocês gostam de ter perto de vocês, do reino animal. Não são aqueles que são mais parecidos com vocês? O cachorro que é educadinho, que é limpo, que tem bons hábitos de higiene. Você não gostaria de ter um porco-espinho dentro de casa? Não é isso? Imaginem vocês que na ordem do universo também é assim. Quem está mais próximo do divino? Quem é mais parecido com ele? Ou será que é diferente? Pensamos que toda a natureza se inclina para cima. As pedras mais avançadas parece que já querem captar energia, não se fala da energia dos cristais, a energia é própria das plantas, mas as pedras mais complexas já buscam isso. As plantas mais avançadas parece que são sensíveis aos sentimentos, né? Quando tem uma pessoa que trata ela com carinho, ela fica verde. Bom, os sentimentos já são do plano dos animais, mas parece que as plantas estão ansiando por isso. Os animais mais espertinhos não parece que pensam? Vocês nunca foram enganados pelo cachorrinho de vocês? O meu já me enganou várias vezes. Parece que querem pensar e olham para a gente aquela ânsia de entender o que estamos dizendo. Por que não seríamos assim para cima? Só nós somos tão desprovidos de sonhos? Só nós tão desprovidos de impulso para cima, quando toda a natureza remete para cima, só a gente só olha para baixo? Com todo o potencial que temos? É óbvio que a oração é uma forma de expressar em palavras ou em ações essa nossa ânsia de subir, de irmos adiante, de continuar essa caminhada, essa escalada, uma unidade. Não poderia ser outra coisa. Bom, e é isso então. Eu espero que não tenha criado uma expectativa excessiva em vocês quando disse que a prece era a minha parte predileta, porque realmente é, gosto muito dessa passagem do Gibran, e que possa gerar alguma reflexão em vocês interessante. A ideia é essa, né? Uma mudança de postura diante da vida. Não esqueçam que estaremos aqui na quinta-feira que vem, todas as quintas-feiras, continuando essa nossa aventura de falar um pouco, pensar um pouco a respeito de Gibran. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, agradeço muito vocês pela casa cheia, pela oportunidade de rever alguns. E espero vê-los aqui